Queremos saudar a todos neste fim de tarde, início de noite, para mais este culto importante em nossas vidas, celebrando acima de tudo o amor de Deus e lembrando que Ele, como Pai amoroso, como Criador, tem reservado para os cristãos, seus filhos e filhas, a mais absoluta verdade através da sua palavra. A Igreja Cristã celebra neste fim de semana o início de Epifania. Epifania quer dizer, Cristo precisa ser mostrado a todos como aquilo que Ele evidentemente é, o Messias e Redentor da humanidade. Deus tomou todos os preparativos para que isto acontecesse e nós somos convidados a ver mais uma vez a manifestação deste seu grande amor. Chamamos todos cordialmente bem-vindos. Mandamos um abraço muito especial a quem vai nos escutar através dos meios sociais. Que Deus abençoe a participação de todos neste culto. Parte inicial de saudação diz assim: prezados irmãos em Cristo, lembramos neste culto o dia de Epifania, que é a manifestação do Salvador Jesus para todos os povos, o que é representado pela visita dos magos, que saíram do Oriente para ir adorar o menino Jesus em Belém. Assim, a graça e o amor de Deus se estendeu sobre todos os povos e raças. E isto é motivo de grande alegria para todos nós. E nesse culto de adoração e louvor a Deus, queremos expressar esta alegria. Cantaremos o hino Bendito Jesus. O nome e a presença do nosso Deus, coloquemo-nos em pé. Em nome do Pai, que nos criou e enviou o seu único Filho ao mundo para nos salvar. Em nome do Filho, que nasceu em humildade para salvar a todos os povos. Em nome do Espírito Santo, que colocou a fé em nossos corações, dando-nos a certeza da salvação em Cristo. Amém. Confissão e absolvição. Prezados irmãos no Salvador Jesus, queremos neste momento, de forma humilde e sincera, confessar nossos pecados a Deus e também pedir-lhe perdão. Pois sabemos que este confessar os pecados e pedir perdão deve ser constante em nossa vida de cristãos. Façamos a confissão cantando Te confesso, ó Deus. Te confesso, ó Deus, os
Desta forma, confessamos os nossos pecados e pedimos perdão a Deus. Ao mesmo tempo, cremos que em Cristo Deus realmente perdoou todos os nossos pecados. Portanto, como ministro de Cristo, anuncio-vos este perdão e faço isso em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Com os corações aliviados, queremos cada vez mais adorar ao nosso bom Deus, como filhos seus que somos, pois graças a Deus temos o privilégio de sermos membros de sua santa família. Amém. Assentem-se e nós observemos na sequência a leitura bíblica do Salmo para este culto, que encontramos em registro na Escritura Sagrada, no Salmo de número 72, do versículo 8 até o versículo número 19. Salmo 72, a partir do versículo 8. Antes de observarmos diretamente da Escritura, vamos ler em conjunto o resumo que nós encontramos na projeção. Comentário: Salmo real ou Salmo dos Três Reis. Salomão menciona o tributo e a adoração de reis. Faz referência aos presentes que o Rei da Justiça receberia. Então, de forma responsiva, pela divisão de versículos, vamos ler este salmo. Eu leio os versículos pares e vocês os ímpares, começando com o versículo 8. O seu reino irá de um mar a outro, e desde o rio Eufrates até os fins da terra. Os povos do deserto se curvarão diante dele, e os seus inimigos se humilharão aos seus pés. Os reis da Espanha e das ilhas lhe oferecerão presentes, e assim também os reis da Arábia e da Etiópia. Todos os reis se curvarão diante dele, e todas as nações lhe obedecerão. O rei ajuda os pobres que lhe pedem socorro. Ele ajuda os necessitados e os abandonados. Ele tem pena dos fracos e dos necessitados e salva a vida dos que precisam de auxílio. Ele os livra da exploração e da violência. A vida deles é preciosa para ele. Viva o rei, que ele receba ouro da Arábia, que todos os dias sejam feitas orações em favor dele, e que Deus sempre o abençoe. Que no país haja fartura de cereais, que os montes fiquem cobertos de colheitas e produzam tanto quanto os montes Líbanos, e as cidades ficam cheias de gente, assim como o capim cobre os campos. Que o nome do rei nunca seja esquecido, e que a sua fama dure enquanto o sol existir. Que todos os povos peçam que Deus os abençoe, assim como ele tem abençoado o rei. Louvem o Senhor, o Deus de Israel, pois é ele quem faz essas coisas maravilhosas. Louvem para sempre o seu nome glorioso, e que a sua glória encha o mundo inteiro. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé para cantarmos glória ao Pai. Say
a oração do dia em conjunto. Ó Senhor, nosso Deus, te damos graças, pois revelaste Cristo ao mundo e a nós também. Através da visita dos magos do Oriente ao teu Filho, prepara, pelo poder do Espírito Santo, a cada um de nós, a nossa mente, a nossa alma e o nosso coração, para também crermos em Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aumenta mais e mais a nossa fé, para não nos desviarmos em nada do caminho proposto para nossas vidas. Consola os corações abatidos e atinge-nos com a tua graça e misericórdia. Por amor e em nome de Jesus, oramos a ti. Amém. Assentam-se novamente. Preparemos para a leitura bíblica do Antigo Testamento, que está registrada no livro do profeta Isaías, capítulo 60, do versículo 1 até o versículo 6. Antes disso, porém, mais uma vez, vamos ler em conjunto o comentário que nós encontramos na projeção. O profeta fala de uma futura época de prosperidade terrena de Jerusalém e de Israel. Era necessário encorajar o povo que estava numa situação muito difícil. A mensagem tem caráter profético, pois anuncia a vinda do Messias, que trará libertação e paz. A beleza da nova Jerusalém. Levante-se, Jerusalém, que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz. A glória do Senhor está brilhando sobre você. A terra está coberta de escuridão, os povos vivem nas trevas, mas a luz do Senhor está brilhando sobre você. Sobre você aparece a glória de Deus. Atraídos pela sua luz, Jerusalém, os povos do mundo virão. O brilho do seu novo dia fará com que os reis cheguem até você. Jerusalém, olhe em redor e veja o que está acontecendo. Os seus filhos estão voltando, eles estão chegando. Os seus filhos vêm de longe, as suas filhas vêm nos braços das mães. Quando você vir isso, ficará radiante de alegria, cheio de emoção. O seu coração baterá forte. Os povos que vivem no outro lado do mar virão, trazendo todas as suas riquezas para você. Os povos de Midian e de Efa chegarão com enormes caravanas de camelos. Virá também o povo de Sabá, trazendo ouro e incenso. Todos eles anunciarão as grandes coisas que o Senhor fez. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. E na sequência a leitura bíblica da Epístola, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 2 até o versículo número 12. Enquanto isso, mais uma vez leiamos em conjunto o comentário. O apóstolo Paulo mostra que judeus e gentios são um corpo só, ou uma só família, pela fé em Cristo Jesus, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Com certeza, vocês já sabem que Deus, por causa da sua graça, me deu esse trabalho para o bem de vocês. Deus me revelou o seu plano secreto e fez com que eu o conhecesse. Eu escrevi isso em poucas palavras, e se vocês lerem o que escrevi, poderão saber como entendo o segredo de Cristo. No passado, esse segredo não foi contado aos seres humanos, mas agora, por meio do seu Espírito, Deus o revelou aos seus santos apóstolos e profetas. O segredo é este: por meio do Evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas. Eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus.
Graças ao dom que Deus, na sua bondade, me deu, e pela ação do seu poder, eu fui colocado como servo do Evangelho. Eu sou menos do que o menor de todos os que pertencem a Deus, mas mesmo assim Ele me deu este privilégio de anunciar aos não-judeus a boa notícia das imensas riquezas de Cristo. E também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus, que criou tudo, escondeu esse segredo durante os tempos passados. E isso aconteceu a fim de que, agora, por meio da Igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Deus fez isso de acordo com o seu propósito eterno, que Ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por estarmos unidos com Cristo, por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança. Muito bem, obrigado pelos leitores. Destacando, porém, que em Cristo nós fizemos salvos e redimidos. Este é o plano de redenção para a salvação da humanidade. Cantemos próximo hino, Eu Só Confio no Senhor. E para este culto de Epifania, a leitura bíblica do Santo Evangelho, nós encontramos em Mateus, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo número 12. Vamos primeiramente ler em conjunto, então, o resumo projetado. Comentário. No texto bíblico de Mateus 2, 1 a 12, através da visita dos magos ao menino Jesus, vemos a universalidade da graça divina. Os magos são guiados até o menino Jesus pela luz da estrela enviada por Deus. Chegando lá, adoraram o menino Jesus, dando-lhe valiosos presentes. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo,
alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado, e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. E eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judeia, pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido, e eles disseram. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino, e quando o encontrarem, me avisem para eu também ir adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho, viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. E num sonho, Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes, por isso voltaram para a sua terra por outro caminho. Até aqui, meus prezados, a leitura bíblica do Santo Evangelho para este momento de Epifania na Igreja Cristã. Há poucos dias estávamos envolvidos com a cena do Natal. Jesus, na humilde manjedoura, havia nascido para o bem da humanidade como um todo. E Deus precisava tomar os preparativos para que, evidentemente, toda essa humanidade ficasse sabendo não apenas do acontecimento, mas do significado que ele representa para a fé cristã. Então, Deus acionou testemunhas do Oriente para estarem presentes junto ao menino recém-nascido, para a partir deles divulgar isso ao universo como um todo. Este é o verdadeiro sentido de Epifania. Cristo precisa ser manifestado e mostrado como, evidentemente, aquilo que ele verdadeiramente é: o Messias e Salvador da humanidade. E há uma grande lição que nós precisamos também aprender por trás deste acontecimento, porque Cristo também nos chamou para fazermos parte do reino de Deus e manifestarmos esta fé no nosso dia a dia. Então, aqueles estudiosos das estrelas, aqueles magos do Oriente, que muitos ainda comumente os chamam de reis, mas que na verdade não eram reis, apenas eram estudiosos das estrelas, da constelação, dos astros, portanto, verdadeiros astrônomos, a verdadeira ciência que estuda tudo aquilo que está sobre a nossa cabeça, em contraste com a falsa ciência enganadora que se chama astrologia, que muitos e muitas correm atrás e sem essa orientação não começam o seu dia. Mas Deus, através deste estudo da constelação e através desses personagens, quer mostrar
que é Ele quem guia a história, os acontecimentos, que é Ele quem concede à humanidade a forma secreta que Ele desempenhou e desenvolveu para a salvação de todos. Então, enquanto observavam as estrelas, esses personagens foram tocados por algo especial. Uma daquelas estrelas pôs-se em movimento e eles identificaram isto como um sinal de Deus. Denominaram esta estrela como a estrela do menino Jesus e a seguiram. Porém, ao chegar em Jerusalém, a capital do povo de Deus, eis que a estrela perdeu a claridade. Por que vocês acham que aquela estrela perdeu a sua luminosidade? Por que ela deixou de brilhar? Por que aparentemente aos olhos dos personagens escolhidos por Deus, a estrela deixou de existir? E Deus tinha propósitos através disso. Será que foi por causa da claridade, da luminosidade daquela cidade? Não. Antes, a estrela foi ofuscada pela escuridão, pela pobreza de vida espiritual, pelos pecados dos habitantes daquela cidade, muito especialmente pelas lideranças, que deveriam ser, a pedido de Deus, mensageiros e informantes da paz e da verdade, mas se colocavam ali como obstáculos para Deus realizar a sua obra benéfica em benefício da salvação da humanidade. Ainda hoje é possível perceber pessoas lutando contra Deus. E a grande vitória manifestada por Deus diante dos olhos da humanidade e de uma forma especial de todos aqueles que tendem a se colocar contra Deus, foi Jesus nascendo na manjedoura. A oposição ao plano de Deus se torna ferrenha. E muito facilmente nós observamos isto nitidamente ainda hoje. Cristo veio ao mundo não para que tivesse alguém que se opusesse a Ele, mas veio para oferecer gratuitamente a redenção da alma e a vida na bem-aventurança eterna. E todo aquele que se opõe ao plano de Deus, certamente obterá não a salvação, e sim a condenação. Os visitantes do Oriente, tendo perdido a luz da estrela, não tendo nada que os guiasse até a presença do menino Jesus, precisaram de informações corretas. Por isso, bateram na porta do palácio de Herodes. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela lá no Oriente e viemos adorá-lo. Que pergunta importante para a humanidade se encontrar com Deus. No entanto, para a mente de Herodes, que se auto-julgava o único rei daquelas terras, obviamente já maquinava ele o seu plano de contrariedade a Deus. Por isso, através de consultas, inclusive da Escritura Sagrada, já é sabido que o menino Jesus deveria nascer em Belém, como de fato nasceu. Mas ordena a esses personagens que vão até Belém, vejam o menino e tragam informações certas e corretas
Por quê? Diz Herodes: eu também quero ir adorar o menino. O quê? Herodes ir adorar o menino? Não. Há por trás disso um plano traiçoeiro. Mas, liberados os personagens, vão a Belém. E assim que saem da escuridão, das trevas, dos pecados daquela gente, novamente a estrela aparece. A estrela é o sinal de Deus. É um milagre da vida de Deus, o milagre de Deus na vida desses personagens. Como muitos milagres também acontecem no nosso dia a dia. Basta nós abrirmos os olhos para vermos. Sim, muitos milagres acontecem também na nossa vida. E os magos do Oriente, seguindo a estrela, pois ela parou exatamente sobre a casa onde Jesus estava, foram, viram, adoraram, ajoelharam-se diante dele e entregaram as suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Como agimos nós ao nos prostrarmos diante do nosso Salvador? Fazemos isso com dignidade e anunciamos essa boa notícia a todos ao nosso redor? Este é o grande desafio da época de Epifania. Trazemos contentemente os nossos presentes a Cristo, através da nossa vida e através da igreja cristã em nossas ofertas? Sim, o principal deve ser levado a Cristo, como também os magos o fizeram: ouro, incenso e mirra, ofertas que Jesus recebeu ainda quando meninozinho. E depois de ter efetuado este culto completo, eles regressaram para os seus povos, sua terra e sua gente. Porém, não retornando por Jerusalém e nem se encontrando por Herodes, porque Deus já havia manifestado em sonho o desejo traiçoeiro de Herodes de fazer calar o plano de Deus e matar o menino Jesus. Isto ocorreu e está escrito nos versículos seguintes ao nosso texto: todos os meninos de 2 anos para baixo, numa probabilidade de 30 a 40 meninos, foram mortos. Com isso, tensionando Herodes também matar o menino Jesus. No entanto, este plano não se concretizou, porque mais uma vez a mão de Deus entrou em ação e disse para José: pegue Maria e o menino e fogem para o Egito. Quando isto aconteceu, o menino Jesus já estava no exílio, já estava no estrangeiro. Então vejam bem, quanta adversidade Deus tem no seu plano de salvação. E ainda hoje muitas e muitas pessoas agem como Herodes, só querem a destruição do reino de Deus, das coisas de Deus, da fé cristã e dos cristãos. Não nos enganemos, estamos prestes a enfrentar a grande tribulação descrita na Escritura Sagrada. Mantenhamos a luz da nossa fé acesa. Acompanhemos o Senhor Jesus através da estrela dos magos. Não desistamos jamais, mesmo em vista dos grandes percalços que poderão se apresentar à nossa frente. É época de Epifania, é época de fortalecer os nossos corações, para compartilhar com muito mais pessoas essa boa nova da salvação.
Que Deus oriente e abençoe a todos nós. Amém. E a paz de Deus, que vai muito além do nosso humano compreender, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Confessemos em conjunto a fé cristã, empregando para isso as palavras do credo apostólico. Lembrando apenas que o credo não é uma oração, é uma confissão de fé. O mais correto seria dizê-lo olhando para a rua. E se evidentemente passar alguma pessoa por lá, que escute o que nós cristãos cremos. Então, confessemos a fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Assentem-se, cantaremos o hino do ofertório, com gratidão, Senhor, cantaremos 2 vezes, e enquanto isso será efetuado o recolhimento das ofertas para o trabalho do reino de Deus. No momento que segue, nós levaremos a Deus a nossa prece geral. Gostaríamos apenas de saber se há algo especial da parte de vocês a ser incluído, que o mencionem e estaremos colocando na oração. Como é o nome? Como? Terezinha. 96 anos. Ontem, dia 8. O Davi que fez aniversário dia 5. Quem? O Davi. O Davi aqui presente? Sim. Davi, dia 5. Dona Herta está de aniversário hoje. Algo mais? Viagem a Florianópolis. Micaela? Que Deus a proteja nessa viagem. Muito bem. Gratidão especial por essa bênção especial, a chuva, principalmente no contexto em que nós estamos enfrentando agora, né? Já deu uma boa amenizada,
a pedido dos filhos e filhas de Deus, e seria injusto nós sairmos daqui sem agradecer. Ok, irmãos e irmãs? Coloquemos-nos em pé, assumimos posição de concentração para conversarmos com Deus através de nossas palavras. Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, mais uma vez viemos a Ti nesta humilde e singela oração para Te render graças por seres o nosso Deus, por teres permitido a nossa existência, por teres nos guiado até aqui neste culto. Te agradecemos de uma forma especial, porque Tu enviaste os Teus mensageiros à terra, que foram testemunhas oculares da vinda e do nascimento do Messias. Nós Te agradecemos mais particularmente ainda, porque Tu enviaste Jesus como o Salvador da humanidade. Agora estamos diante desta verdade e queremos reparti-la também com todos aqueles à nossa volta. Por isso, Senhor, nós pedimos bênção e direção para a Igreja Cristã, para que através dos seus cultos, da leitura da Escritura Sagrada e principalmente dos exemplos de cada cristão, mais e mais pessoas possam chegar-se à fé. Nós Te agradecemos porque Tu também coroas-nos de bênçãos terrenas. Muito obrigado nesta ocasião por esta chuva abençoada que Tu enviaste sobre a face da terra. Ao mesmo tempo, Senhor, nós queremos Te dar graças pelos aniversariantes anteriormente mencionados. A Terezinha, que no dia de ontem completou 96 anos de idade. Que bênção, Senhor, é uma vida assim. Por isso esteja com ela, fortalecendo, guiando e protegendo. Também ao Davi, que no dia 5 comemorou mais um aniversário, e a Herta no dia 9. Ao mesmo tempo, ó Pai, pedimos-Te que Tu nos acompanhas em nossa jornada diária. Por isso, esteja com a Micaela nesta viagem que ela fará no dia de manhã até a capital do nosso estado. Colocamos-nos em Tuas mãos de corpo e alma, sabendo que principalmente é Tu que governas o mundo, Tu que cuidas da vida de todas as pessoas. E de uma forma bem especial também, Senhor nosso Deus, vem proteger-nos diante do vírus, dessa epidemia que diante de nós está. Livra-nos desse mal, não permita que cause dano ao nosso corpo, mas permita que possamos estar conduzindo a nossa existência de uma forma segura e tranquila. Isso e tudo mais, ó Pai, que pesa nos nossos corações, queremos colocar nas Tuas santas mãos, porque nós sabemos que Tu sempre ouves e atendes a nossa oração. Em nome e por amor do Cristo Salvador, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Irmãos e irmãs, também teremos neste culto a celebração da ceia do Senhor. Seguiremos a locução inicial, antes da consagração dos elementos. Neste momento, queremos mais uma vez celebrar a ceia do Senhor. Não como um mero formalismo ou costume, mas queremos participar porque recebemos perdão, vida e salvação. Queremos também lembrar a admoestação do apóstolo Paulo para quem deseja participar desta ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Lembrando também que a verdadeira dignidade consiste unicamente na fé nestas palavras: dado e derramado em favor de vós, para a remissão dos pecados. Que Deus nos abençoe e nos dê a sua paz, e que possamos voltar cheios de alegria pelo perdão recebido. Amém. Em conjunto, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória a mim. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Todos são convidados por Cristo a celebrarem a ceia do Senhor. No entanto, os que participarem da ceia permaneçam de pé, os que não vão participar podem assentar-se. Meus ajudantes da distribuição na Santa Ceia, que se façam presentes aqui, e enquanto isso, os hinos cantados serão projetados.
que este corpo e sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dado e oferecido em comissão com o vinho, nos fortaleça na fé em Cristo e nos mantenham firmes nesta fé para a vida eterna. Porque todas as vezes que comemos este pão e bebemos este cálice, lembramos-nos da morte de Cristo por nós em nosso lugar lá na cruz do Calvário. Graças a Deus que pela morte de Cristo na cruz nós temos vida eterna, salvação da alma. Ficamos muito agradecidos a Deus por ter feito tudo isso por nós. E de nossa parte, basta apenas agradecê-lo. Em ação de graças, voltemos novamente o nosso pensamento a Deus, agradecendo. Oremos. Senhor nosso Deus, agora despedes em paz teus servos e tuas servas, porque os nossos olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste diante da face de todos os povos. Nós te agradecemos por mais uma vez podermos estar aqui na tua santa casa. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo perdão dos pecados, obrigado pelo fortalecimento da fé, obrigado pela ceia sagrada. Apenas pedimos, continua conosco em nossa vida, orientando-nos, dirigindo-nos e protegendo-nos. Em nome de Jesus. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. E o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz.